Vídeo 97, contagem regressiva para o vídeo número 100. Católicos querem saber. Bom, hoje eu vou responder pergunta que vocês colocaram aqui na nossa lista de comentários. Então eu selecionei algumas perguntas para eu responder. Essa foi uma delas. Por que os católicos batizam crianças? É uma pergunta mais antiga que alguma coisa que é muito antiga. A pergunta é: se Jesus foi batizado quando adulto, por que os católicos batizam crianças? Essa é uma pergunta muito antiga. A resposta já foi dada, mas não chegou ainda aos ouvidos de todo mundo. Então, estou aqui eu para ajudar os católicos que querem saber. Essa pergunta foi deixada nos nossos comentários por 3 pessoas. Então, olha aí, ó. Um usuário, que o nome está em código, porque não deve ter registrado, o YouTube deu esse nome aleatoriamente, user EN8JR2YS4G. Pronto. A outra pessoa foi a Vanessa Barros. E a outra foi a Creuza Cerqueira. Essas 3 pessoas deixaram a mesma pergunta no nosso comentário. Então, vamos responder. Por que os católicos batizam crianças? Bom, eu tenho que deixar claro de início que o batismo de João Batista não tem nada a ver com o batismo que a Igreja Católica pratica. Dá para entender isso? É fácil entender isso? O batismo de João Batista é um tipo de batismo. O batismo da Igreja Católica é um outro tipo de batismo. Vamos ver? Se a gente pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, Marcos 1, 4. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: apareceu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ouviu? Marcou aí na sua Bíblia? Batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo de João Batista era um batismo de conversão, de arrependimento, de mudança de vida. Por isso, só podia ser feito com adultos. Você não batiza uma criança exigindo dela conversão, arrependimento. Óbvio que não. Isso é coisa de adulto. Por isso que João Batista batizava adultos. E por isso que Jesus, como adulto, foi se batizar. Embora ele não tivesse pecados para se arrepender, João Batista até disse: não, a você eu não batizo. A Jesus: não, deixa para cumprir toda a lei, toda a justiça. Ou seja, Jesus, ele se fez batizar em nome da humanidade. Então ele, sendo adulto, foi batizar-se num batismo onde só se batizava adultos, porque era um batismo de arrependimento. Ok? Ok. Quando a igreja começou, ela também começou a praticar um batismo. Só que o batismo da igreja era diferente do de João. Enquanto o batismo de João era um batismo de arrependimento, o batismo da igreja era um batismo de filiação divina.
Enquanto o batismo de João Batista era um batismo de mudança de vida, o batismo da igreja era um batismo para incorporação daquela pessoa na igreja. Aquela pessoa passaria a ser membro da igreja. Está entendendo a diferença? Tudo leva o mesmo nome, batismo. Mas os efeitos e as funções são outras, completamente diferentes. Então, esse argumento de que João Batista batizava adulto, Jesus se batizou adulto e por isso a igreja só pode batizar adulto, é bobagem. É coisa de quem não sabe o que está falando, porque são batismos diferentes. O batismo que a Igreja Católica pratica não é exigindo fé da pessoa. O batismo que a Igreja Católica batiza é para dar o dom da fé à pessoa. Entende a diferença? Então não tem porquê esperar a pessoa ter a idade da razão para ela decidir, para ela escolher, para ver se ela tem fé. Não. É outro sentido. O batismo da Igreja Católica é para dar a semente da fé à pessoa. Para abrir as portas da igreja para ela, para acolhê-la como membro da igreja, como filho de Deus. É óbvio, quando se batiza, apaga-se o pecado original. Quando se batiza um adulto na Igreja Católica, perdoa-lhes os pecados atuais, os pecados que ele cometeu, claro. Mas a função primeira do batismo católico é acolhê-la como membro da igreja, dar à pessoa a filiação divina e, consequentemente, o perdão dos pecados. Então, na Igreja Católica não se exige fé da pessoa para batizar. Porque a Igreja Católica entende que é o batismo que vai dar a fé à pessoa. Então, por que batiza-se crianças? Porque não é um batismo de conversão, não é um batismo de arrependimento, é um batismo diferente do de João Batista. É um batismo para abrir as portas da igreja para essa criança, é para essa criança receber a filiação divina, se tornar filha de Deus, e é para que ela tenha a sementinha da fé, para ela cultivar na prática de vida dela. É fácil de entender isso. Não é difícil. E o batismo da Igreja Católica, ele substituiu uma prática que o judaísmo tem. Mas a Igreja rompeu com essa prática e o batismo entrou no lugar dessa prática. Que prática era essa? O judaísmo tem, ainda, o rito da circuncisão. A circuncisão é, entre aspas, o batismo dos judeus. Ou seja, para um homem ser considerado judeu, admitido à fé judaica, ele tem que passar pela circuncisão. O que é a circuncisão? É uma espécie de cirurgia de fimose. Então, é um corte que se faz na pele do pênis, que antigamente era muito útil por questões higiênicas. E entrou como um sinal de que aquele homem pertence ao judaísmo. Era só feito em homens, evidentemente. E a mulher, como é que ela era admitida? Não. Era uma sociedade extremamente patriarcal. O homem fazendo a circuncisão, ele já levava a família dele toda, mulher, filho, filha, entendeu? Então, eles só faziam em homens. Era a circuncisão, o batismo deles. Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, vou abrir aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Diz assim:
nele também fostes circundados, em Jesus também fostes circundados, não por mãos humanas, mas na circuncisão de Cristo, que é o despojamento do corpo carnal. Fostes sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, mesmo que você não tenha feito a cirurgia da circuncisão, você é circuncidado, você é admitido à fé, você é acolhido na fé. Por quê? Porque você é batizado. O batismo substitui a circuncisão. E aí é que está o detalhe. O batismo a gente faz em criança. E a circuncisão? Também. A circuncisão é um rito que é para ser feito nos meninos de 8 dias de vida. 8 dias. Ou seja, o menino não tem o uso da razão, o menino não tem escolha da fé, o menino não tem nada disso que falam por aí. Por quê? Porque não é esse o caso. O caso é admiti-lo à fé, trazê-lo para dentro, abrir as portas para ele. Assim como o rito da circuncisão era feito com crianças meninos de 8 dias de vida, o batismo católico é feito também com crianças, com jovens, com adultos e com idosos. Porque não é a idade, não é o senso crítico, não é a escolha. O que está contando no batismo católico não é o arrependimento de pecados, nem conversão. O que está contando no batismo católico é a entrada dessa pessoa para a igreja e a posse da filiação divina, ela ser chamada filha de Deus. Gostou de saber? Espero que eu tenha respondido. Minha sugestão, assiste esse vídeo de novo, porque você sabe que a repetição é a mãe do aprendizado. Tchau, tchau. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.